amadinhos, estamos aqui novamente para a nossa aula 48.1. A nossa aula de língua portuguesa. Eu, professora Márcia Ramos Martins e Pura Moreno, juntamente com o nosso intérprete Vitor. Vamos embora. A cartela daqui, certo? Com a temática da aula para você. E vamos chamar a habilidade. Amadinha, chama a habilidade para o nosso aluno acompanhar vamos também. Lá, olha só, que legal. Nossa habilidade, né? Olha só. Analisar os elementos e aspectos da sintaxe do português, como a ordem dos constituintes da sentença, a estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas, os processos de coordenação e subordinação e a sintaxe de concordância, de regência, de modo que a potencializar os processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar as escolhas adequadas à situação comunicativa. Olha só, nossa aula é a aula 48.1, que falamos de verbo nominal, concordância verbo nominal. Aí você, amadinho, você não presta atenção aqui pra mim. O próprio nome já diz, concordância. O que é concordar, amadinho? O que você entende com concordar? É não entrar em acordo? Não é isso? Não é uma combinação? É isso aí. Só que lá em seguida está dizendo o seguinte, ó. Em seguida está dizendo assim, verbo nominal. Então, é a concordância com o verbo e a concordância com o nome. Beleza? Trouxe aqui um texto. Olha só. Vamos acompanhar a leitura desse texto aqui, ó. Poluição, 92% da população global respira ar inadequado, alerta OMS, a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou hoje, 27, que 92% da população global vive atualmente em áreas onde os níveis de qualidade do ar ultrapassam os limites mínimos estabelecidos pela entidade. Os dados integram o mais completo relatório global já divulgado pela organização sobre zonas de perigo para a poluição do ar, com base em informações de medições por satélite, modelos de transporte aéreo e monitores de estação terrestre de mais de 3.000 localidades rurais e urbanas. Beleza! Essa é a nossa leitura e aí o nosso texto imagético para você, né, Amadinha? Chega junto aqui, Amadinha, aí, para o nosso estudante acompanhar. Olha essa imagem aqui, falando da questão da poluição do ar. Como é que está aí na sua cidade, na sua comunidade? É verdade. No seu cantinho aí, na escola, com o ar. Falando de tempo, né? Tempo. É. Aí a questão assim, há muita fumaça, amado. Tá aquele tão quente, né, Pura? Faltando uma chuvinha. Aí, só que quando eu tenho aquele medo daquele temporal. Quando vem com raios e trovões, amado. Tá? Eu sei que tá muito quente, né? E você, euzinha, eu falo de mim que eu tenho problema respiratório, amado, eu pego nesse período, tá? Da questão das queimadas. Certo. E aí, um texto informativo, né? Fizemos aí uma leitura de um texto informativo, trazendo esse ponto importante. E aí já chamar a atenção, né? Para que a gente também possa conversar a questão dessa poluição, o cuidado com o nosso meio, certo? Então, assim, toda a ação do homem tem uma consequência. Com certeza, né? Evitar. Se você vai dar uma varrida lá no seu terreiro, lá no seu quintal, juntar as folhas, nada de queimar. Não pode mais, né? Eu pesquisei que antes as famílias, elas, na limpeza geral, geralmente quem mora em comunidades, quem mora em linha, assim, né? Sítio. Interior, como fala, sítio, a gente tem um quintal enorme, né? E gosta de varrer as plantas, de goiaba, as folhas que caem, da manga, né? E assim, e queimar. Hoje não pode mais, tá certo? É uma pequena ação que pode causar, certo? Até uma tragédia, né? Dependendo, tá bom? Mas beleza, esse texto informativo para já trazer aí o contexto da nossa aula, que nós vamos trabalhar esse discurso, essa linguagem,
os textos, né, a partir da construção aí, fazendo a concordância adequada entre o verbo, entre as palavras e esse sujeito ali, tá bom? Vamos aí então adiante com a árvore do conhecimento, concordância verbo nominal. Beleza, vamos aí então entender que para que é e qual a importância de estudar esse objeto de conhecimento. Estudar a concordância, de acordo com a norma padrão, é investigar as relações entre os termos de uma oração e verificar a necessidade de combinação entre eles. Olha só, palavra-chave desse conceito, combinação, certo? Muito bem, agora estamos trabalhando as orações e vamos verificar essa combinação, certo? Primeiro vamos aqui, vou colocar como 1. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então, amadinho, olha aí, para de conversar aí no cantinho, tô ouvindo daqui. Ei? Por favor. Hoje... Ouvido biônico? Ouvido biônico? Amados. Olha só, então na primeira oração, amados, as árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Ó, esse pequeno trecho foi tirado lá do nosso texto introdutório. Aí você vai olhar qual é o sujeito da oração. Isso, Fernandinha, as árvores. Muito bem, árvores. Olha só, eu tenho aí, ó, o primeiro termo, as, que é o artigo, ele está no plural. Por que ele está no plural? Porque o nome, que é árvores, também está no plural. Beleza? Então tem que o quê? Fazer aquela combinação. Olha aqui a palavra-chave. Né? Ó, a combinação. Então tá fazendo a concordância. Como sujeito, amadinho, as árvores, ó, é mais de um, então o verbo contribui, tá o quê? Também ele está no plural. Beleza? Por quê, amadinho? Porque o sujeito, o núcleo, a palavra central, está no plural, tá pluralizado, então tem que fazer a concordância. Belezinha? Por isso que fala verbo nominal, concordância do verbo com o sujeito e a concordância nominal, ó, a concordância dos nomes, beleza? Então, eu vou apagar aqui que vai ter mais exemplo aqui para você e analisar comigo, beleza? Muito bem. Olha só, árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Olha só, mais outra. As árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. O que mais que nós temos aqui? As árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Será que tem mais uma, Ladinha? Tem, ó. A árvore contribui para a qualidade do ar que respiramos. Viu só? 4 exemplos aqui. O que você pode concluir com esses exemplos da questão da concordância? Qual é o conceito que você construiu? Aqui é assim, você tem que construir o seu próprio conceito para poder entender, beleza? Então, no primeiro exemplo, eu tenho que justifique para mim por que esta primeira não está correta. Viu? O que faltou? Aqui, amadinho, na primeira, faltou o quê? Pluralizar o determinante. Quem é esse determinante? O artigo. Não está fazendo a concordância com a palavra árvores. Tá certo? Então, aí, por isso que aí tá o erro na parte do determinante. Já na segunda, as árvores contribuem. O que aconteceu? Já na segunda, faltou pluralizar a palavra árvores. Árvores, né? Só colocaram no singular. E na terceira, não houve a concordância, ou seja, o verbo não está concordando com o seu sujeito. Ele deixou na terceira pessoa do singular. Se as árvores eu substituo por eles ou por elas, o que vai acontecer? O verbo vai ficar o quê? Na terceira pessoa do plural. E na última análise,
que aconteceu? O verbo está no plural e não está fazendo a concordância com o seu sujeito. Por isso que não está correta. Belezinha? Essa concordância não está de acordo com a norma padrão. E o que diz lá o conceito? Estudar a concordância de acordo com a norma padrão é investigar o quê? As relações entre os termos. Quem são esses termos? O sujeito e o predicado, na análise sintática. E aqui você vai estudar o quê? O sujeito, né? A questão que pode ser o nome, tá bom? O verbo vai ter que fazer a concordância com quem? Com o seu sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. A regra básica. E falando dos termos, né? Separamos para vocês aqui, olha só, o sujeito e depois o predicado. O predicado. Tá? Mas tranquilo, aqui é só entender a combinação entre os termos, certo? Sujeito e verbo. Vamos lá adiante. Os verbos têm o plural ou o singular definido pelo sujeito da oração. Olha só. Então vamos então ver isso num exemplo. A poluição do ar compromete a saúde pública. Ó, cadê o verbo, amadinha? Compromete. Então, olha só, quem é o sujeito da oração? A poluição do ar. Ai, meu Deus do céu, tô amando. Vamos mais outra aqui para vocês. Os índices de poluição estão altíssimos. Ó, os índices. Olha só, estão é o verbo. Então, ó, estão tá fazendo a concordância com quem? Com a palavra índice. Belezinha? Muito bem. Mais outra aqui para você. Então, tome nota que o verbo fica no plural ou no singular e vai ser de acordo com o seu sujeito. Quem é o sujeito? Você tem que olhar a palavra que é o núcleo, beleza? Mais outra aqui para vocês. Vamos dar continuidade aqui. Os pronomes, os adjetivos, os artigos e numerais se referem aos nomes e dependem desse núcleo para se flexionar em feminino ou masculino, singular ou plural. Vamos entender aqui esse conceito neste exemplo aqui, ó. Os manifestantes distribuíram máscaras protetoras presas aos panfletos. Agora, amadinho, você vai olhar aqui, ó, na parte, vamos olhar somente essa parte aqui que está em destaque. Qual é o nome? Aqui nós temos o quê? Máscara, né? Máscaras. Então, todas as palavras que estiverem ligadas à palavra máscara, que é o nome, ó, terão que ficar, tem que fazer a concordância em gênero, masculino e feminino, e número, singular ou plural. Então, se a palavra é do gênero feminino, os seus atributos ficarão da mesma forma, fazendo a concordância. Se máscara é feminino, então eu vou procurar um adjetivo feminino. Se máscara está no plural, eu vou pegar um adjetivo também que esteja no plural. Belezinha? E a palavra panfletos, olha só. Masculino está no plural? Então, olha só, aos panfletos. Belezinha? Então, fazendo a concordância em número singular e plural, e gênero masculino ou feminino. Aqui, nesta primeira, feminino plural, e aqui, masculino plural. Certinho? Respeitar a concordância adequada é importante para quê? Para evitar a ambiguidade, certo? Esclarece quais são os termos que se relacionam com a oração, contribui para a qualidade do texto formal,
demonstrando o domínio das regras. E exatamente isso. E este aqui é o objeto de conhecimento que é analisado lá na competência 1 da avaliação do Enem, né, Amadinha? Exatamente. Se o estudante, dentro aí da sua redação, tem o domínio, né, dessa competência, que é a língua portuguesa, né, a utilização gramatical corretamente, flexões. Então, vamos lá, tome nota. Beleza. Depois disso, qual é a informação que você vai levar desta cartela? Olha lá. Primeiro, entender que quando se fala de nome em concordância, esses nomes são quem? Os adjetivos, os pronomes, os numerais, os artigos, tá? E quem é o núcleo dessa palavra principal? Que ela vai fazer concordância com qual nome? Com o substantivo, tá certo? O nome aqui, então, no geral, o nome está relacionado, ó, nominal, nome. Tanto adjetivo, pronome numeral, artigo, tá certo? E adjetivo. Mas quando fala concordância verbal, vai relacionar quem, Amadinho? É o verbo. Ao verbo. Fica fácil assim, né? Concordância nominal? Nome. Concordância verbal? Verbo. Muito fácil. Ó, como o assunto é verbo nominal, aqui nesta frase, neste exemplo, nós temos aqui a concordância dos nomes e a concordância do verbo. Olha aqui o verbo. Distribuíram. Fazendo concordância com quem? Com o seu sujeito, os manifestantes. Belezinha? Muito bem. Vamos continuar. Alguém está cansado? Ninguém. Bem, vamos agora chamar a atenção para essa concordância olhando os modificadores, tá? Os modificadores, eles vão concordar com o substantivo, ok? E eles concordam exatamente em gênero e número. Já não é ou não, olha só. Eles vão concordar em gênero e número. Lembrando, gênero masculino e feminino e número singular e plural. Aqui, Amadinha, na primeira eu tenho cadeira confortável. Olha só, cadeira confortável. Cadeira é o substantivo, olha só. Aí na outra, 700 gramas de café. Ó, 700 porque é relacionado a peso, medida, eu chamo, fica no masculino. Aí, aqui, pobres dos homens. Ó, pobres dos homens. Olha só, pobres. Sempre fazendo a concordância. Belezinha? Tranquilo. E aí eu pergunto a vocês, quais são esses modificadores? Ó, lembrando lá da classe gramatical, artigo, numeral, pronome, adjetivo. Beleza? Eu ia colocar para eles ali. Bora-se embora. Concordância nominal. Bom, saindo desse campo, né, vamos agora com uma tirinha para trazer esse estudo. Essas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Olha só. O que vem a ser essa estrutura? Vamos então analisar. Olha só, o que estava esquecido na biblioteca? Aí primeiro você vai ter que identificar quem? O verbo. Olha só, vamos separar aqui, sujeito do predicado. Tá Esse bom? é o nosso verbo. Aí, ó, sempre o predicado começa a partir do verbo. Agora, essas 3 obras maravilhosas. Obras é o núcleo, que é o nome. Vamos procurar aqui, esse é o nome, é o substantivo. Então, quais as palavras que estão ligadas, amadinhos, ao núcleo do sujeito? Tem estas, esta é o quê? Pronome. 3 é o quê? Numeral. Maravilhosas é o quê? Adjetivo. O que aconteceu? O núcleo está no plural? Sim. O núcleo é gênero quê? Feminino. E ele está em que número? Ou melhor, desculpa aí, vamos lá. Gênero feminino e número plural. Belezinha? Agora, estavam esquecidas. Ó, continuou esquecidas ali, tá ligado a quem? A obra, tá bom? Estavam esquecidas. Esse esquecido está se referindo a quem? A obra. Agora, o verbo aí estavam, vai fazer a concordância com quem? Com o sujeito.
Só que o núcleo do sujeito está em que número? Plural. Um plural. Então, vai usar a terceira pessoa do plural. Belezinha? Elas estavam esquecidas na biblioteca. Agora, na tirinha. Olha só a tirinha. Observe o todo, amadinho, para analisar. Oh, que flor linda, graciosa e perfumada. Oh, nossa, Arthur, como tu é romântico. É a flor que faltava no meu jardim. Ai, ai. Por acaso tu sabe o nome dela? Olha só, amadinho. A amada ficou toda contente. Ai, ai, se derretendo toda. Mas o que aconteceu? O Arthur foi diretamente para a flor. Oh, insensível. Pois é. Por isso que a gente não pode, sabe? A gente tem que ter autoestima elevadérrima, né? Para não acontecer esses detalhes. Então, olha só aqui a mesma coisa, amadinho. Que flor linda! Ó, flor graciosa, perfumada. Viu só? Ó, linda tá se referindo a quem? A flor. Graciosa, flor. Perfumada, a flor. Beleza? Então, vamos lá a mais um pouquinho aqui que você vai lembrar lá do fundamental. Lá do 8º e 9º ano. Ó, concordância nominal. É a concordância que exige entre a palavra de valor adjetivo. Qual é a palavra que tem valor adjetivo? Artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral. E a palavra é amadinho, tá? Olha só, não tem esse acento aqui não, tá bom? É a palavra do valor substantivo. Qual é a palavra que tem valor substantivo? O substantivo ou o pronome substantivo. Beleza? Então, nós temos aqui o aluno. Aí eu tenho um artigo concordando com o substantivo. Aqui é o artigo, tá? Nós temos aqui o seguinte, meu cachorro, eu tenho um pronome concordando com o nome. 5 crianças, a mesma coisa. Então aqui eu tenho um artigo, aí eu tenho um pronome e tenho numeral. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Muito bem. Casos especiais. Olha aqui, ó. Adjetivos postos a 2 ou mais substantivos. Olha no exemplo. Nós temos aqui primeiro os nomes, depois o adjetivo, a característica. O que vai acontecer? Ou ele concorda com o mais próximo, ou vai para o plural masculino. Olha, até a gramática é machista. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Prédio e apartamento velho. Por que ficou velho, amadinha? Porque está fazendo a concordância com o mais próximo. Quem é o mais próximo? Apartamento. Prédio e apartamento velhos. Por que ficou velho, amadinha? Ó, plural aí, ó, fazendo a concordância com prédio e apartamento. Casa e oficinas antigas, ó. Aqui ficou antigas, fazendo concordância com os dois, tá? E casa e oficina antiga. Por que ficou antiga? Concordando com o mais próximo. Então, vai para o plural, aí no caso, feminino, ou concorda com o mais próximo. Prédio e casa antiga. Amadinho. Concorda com o mais próximo ou vai para o plural masculino? Por que aqui embaixo ficou no plural masculino? Porque são palavras de gêneros diferentes. Prédio é uma palavra masculina e casa é uma palavra feminina. E como se vai ficar no plural, vai ter que ser no masculino. Não fique triste, tá, amadinhas? Tá? Eu já superei. Supera legal. Se os substantivos forem antônimos, deve prevalecer o plural do grupo, ou seja, masculino. Então, aqui nós temos um exemplo. Vamos enumerar. Andou por mares e terras desconhecidos. Olha só.
Mares, terras. Então, o quê? Palavras antônimas, né? Contrárias. Então, aqui vai ficar o quê? Plural, ó, masculino. Havia um homem e uma mulher preocupados. Por quê? Ó, mulher e homem. Vales e montanhas frescos. Dias e noites frios. Amor e ódio insensatos. Então, como que você vai construir o conceito para esses exemplos? Ai, amada, vai ser assim. Quando for palavra de sentido, forem antônimas, sentido contrário, permanece o masculino plural. Arrasou, Amadinho, é assim mesmo. Vamos lá. Agora, se os substantivos forem sinônimos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Olha só, sinônimo, ó. Possuía ideia e pensamento verdadeiro. Olha só, fazendo a concordância com a palavra pensamento. Olha só, ideias parecidas? Sinônimas. Tinha um trabalho e atividade prolongada. Prolongada, concordando com atividade. Crença e fé exagerada. Olha só, concordância. Destemor e coragem bela. Coragem é uma palavra feminina, então bela está fazendo concordância com coragem. Fácil, né? Muito fácil. Simbora, Brasil! Adjetivos anteposto a dois ou mais substantivos. Calma, só está aumentando o substantivo, mas a regra segue. Preferiu o melhor lugar e hora. Presta atenção aqui, ó. Preferiu. O adjetivo melhor está antes, ó, do substantivo, que é lugar e hora. Tá certo? Aí vai fazer concordância com o mais próximo. O melhor lugar. E se tivesse o contrário, primeiro hora e depois lugar? Ia preferiu a melhor hora e lugar. Sempre vai fazer a concordância com o mais próximo. Agora, no segundo exemplo, amadinhos. Época de novas atitudes e comportamentos. Por que ficou nova, amada? Atitude é uma palavra feminina. Ela está no plural. O que vai acontecer, amadinho? Um adjetivo vai concordar com o mais próximo. Beleza? Coloca isso na mente e no coração de vocês. Período de claras decisões e bloqueios. Claras decisões. Esse claro está fazendo concordância com decisões. Belezinha? E se fosse o contrário, amadinha? Relaxe, calma. Período de claros bloqueios e decisões. Ó, sempre fazendo a concordância com o mais próximo. Se o adjetivo aparecer antes de dois ou mais substantivos. Amor e ódio insensatos. O que aconteceu? Já aqui, amadinho, vai fazer a concordância, ou melhor, vai ficar no plural. Amor e ódio. Olha só, palavra de sentido o quê? Contrários, antônimos, beleza? Mais um pouquinho aqui para vocês. Época de novas atitudes e comportamentos. Acho que eu tô repetindo, né? Repetir aqui, amadinha. Preferiu o melhor lugar e hora. Aqui, amada, já tô mostrando para vocês como é que estava antes, tá bom? O que vai acontecer? Ó, preferiu o melhor lugar e hora. Se tivesse, o que vai acontecer? Se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo vai ficar ir para o plural. Como assim? Vai ter o exemplo aqui, tá bom? Nós vamos colocar aqui para vocês. Ó, os famosos Jânio e Getúlio. Ó, os famosos vieram antes de nomes próprios. Então, tem que ficar o quê? No plural. Os ilustres, Drummond e Clarice Lispector. Então, são nomes próprios. Então, permanece sempre no plural.
tá bom? Os adjetivos é famosos e ilustres. Agora, atenção, os adjetivos como predicativo do objeto. Vamos lá. Nós temos aqui 3 exemplos. Considerei sua atitude e comportamentos incorretos. Vamos lembrar aqui, tá bom? Da questão do complemento verbal, tá? Agora preste atenção, amadinho. Quando eu falo considerei o quê? Sua atitude e comportamento o quê? Incorretos. Então, amadinho, aqui é atitude feminino e comportamento masculino. O que vai prevalecer que a gente já falou aqui? Vai ficar no plural masculino, porque vai fazer concordância com o predicativo do objeto, que é a característica. Nós temos aqui, no segundo exemplo, a polícia achou que era culpado o homem. Olha só, sempre fazendo a concordância. A polícia achou que era culpada a mulher. Ó, mulher, ó, fazendo a concordância. Aqui é culpado e culpada. Belezinha? Vamos lá, amadinhos. Em grupo nominal, atenção, em grupo nominal, os determinantes concordam com o termo determinado. Calma. Eu sei que enrolou tudo aí, né? Calma aí. Ah, você vai focar no exemplo. Porque a questão do termo, a palavra determinante e determinado, né? É aquele assim, ó, o que manda e o que obedece. Exatamente, ó. O velho e alto ipê foi plantado por minha mãe, cobriu de flores amarelas. Olha, amadinha! Eu tô enrolando o língua. Relaxa, amado, tá bom? Certo. Fica calminho que eu vou me organizar aqui. Isso. Então, ó, eu tenho IP. IP é uma palavra masculina. Então, olha só, fazendo concordância com velho e alto. IP é o nome, amado. Se fosse uma roseira, eu ia falar, a velha e alta roseira foi plantada por minha mãe. Olha só, pegou o macete? Aí eu tenho mãe. Minha mãe. Olha só, mãe, olha que o determinante. Flores, o que? Amarelas. Só mostrando para vocês o grupo nominal, adjetivo, pronome, artigo, numeral. Beleza? E agora? Outro exemplo. E o determinante? O determinado tá aí, ó, o amarelinho. Exato, o nome e o determinante que vai acompanhar. Certo. O chefe saiu satisfeito, pois considerou todos os relatórios corretos e precisos. Então, você vai aqui, o chefe já está destacado. Ó, as palavras. Belezinha? Ó, todos os relatórios. Eita, amazonense, chiando aqui. Corretos e precisos. Fácil, né? Vamos lá, uma regrinha básica aqui para vocês. Atenção, olha só. Nesses grupos determinantes, tá? Nesses grupos nominais aí. Nominal, perdão. Nós vamos ter os adjetivos, artigos, pronomes e numerais adjetivos. Eles são aí flexionados de modo a concordar em gênero, né? Masculino e feminino, em número, singular e plural, com o substantivo que constitui o núcleo desse grupo, tá certo? Bom, eu sei que você aí com certeza tá dizendo, né? Ou não também, certo? Às vezes algum detalhe, né, que faltava, porque esse assunto ele vem desde quando nós estamos... introduzindo apenas, só apresentando, só relembrando a vocês. Isso mesmo, lá no 9º ano, você com certeza já viu, certo? E aqui, recordando, ampliando talvez agora com a questão, né, desse grupo nominal, certo? Mas dizer que é para que você já possa, na produção textual de qualquer componente, fazendo já uso, faz as suas regras, volta na aula, mas é só assim que você vai, olha, ficar craque na competência, né, dessa questão da concordância verbal, que é de suma importância, tá? E faz toda a diferença no seu texto aí, certo? Bom, encerrando aqui a explicação
sobre essa temática importante, concordância verbo nominal, certo? Vamos chamar aí, Amadinha, agora a hora de trabalhar. Vamos lá? Exatamente, é o trabalhando gênero. O que você vai fazer, Amadinho? E vamos Você lá. vai fazer um mapa mental. A gente, ai, professora, só tá pedindo mapa mental. Amado, relaxa. É para você, né, montar o seu esquema de estudo, tá? Para facilitar na hora da avaliação. É mesmo? Isso aí, porque se você está catalogando, né, está aí todo com todos os mapas mentais que já foram solicitados das aulas, você tem todas as aulas até então ali no mapa mental, o resumo. Como é que você vai estudar? Exatamente ali, tranquilo já, certo? E é um esquema que você está construindo na sua vida acadêmica, que você vai levar para o resto da vida. E aí pode fazer em todas as disciplinas, todos os componentes, tá certo? Então siga as orientações, ok? Faça seu mapa mental, observando que primeiro mote é o tema geral, certo? E logo em seguida vem os temas relacionados, né? Você vai usar aí setas, siglas, construa seu mapa mental. As ramificações, eu já recebi alguns assim maravilhosos. Certo. E daí a gente quer utilizar, certo? Já fizemos combinado, né? Conforme for chegando aí, nós vamos utilizar nos exemplos durante aí as aulas, tá certo? Valeu, boa produção para vocês. A gente se vê aí na próxima. É isso aí. Tchauzinho, Mate.